vozes, a nós descer, a nós descer, divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. em nossas almas. O amor, O amor de Jesus. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A minha avó me ensinou quando eu era criança que quando nós precisávamos da luz do Espírito Santo, eu lembro que a gente ia para a aula, né? Tinha aquelas provas, e criança é bobo, né? Fica com medo de responder que 2 mais 2 é 4, né? Para ele parece que é um mundo tão diferente, e ela dizia: é preciso pedir o Espírito Santo. E aí ela cantava com a gente antes da gente pegar. Tinha uma Kombi, né? Escrito com a faixa, nunca me esqueço, escolar. A gente parava na porta, eu, né? As minhas irmãs, íamos para a aula e ela cantava: a nós descer. E a gente fazia essa oração, né? E dava tudo certo. A gente conseguia responder, né? Que 2 mais 2 é 4, 3 mais 2 é 5, e fazia as contas de mais, de multiplicar. E a vida, que parecia tão difícil, né? Era iluminada pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. A proposta para nós no início desse cerco tem como tema o Evangelho de Lucas, que na verdade nós vamos lê-lo no último dia do encerramento do cerco, né? O Espírito de Deus está sobre mim. Mas desde já nós queremos pedir ao Senhor essa graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, do dom do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, porque é o Espírito Santo de Deus que tem o poder de convencer e converter o nosso coração. Se a gente olha para a leitura de São João, né, da carta de São João, a gente vê uma comunidade que está nascendo na fé e tem grandes problemas para entender a verdade, porque no meio da comunidade surgem pessoas que querem dizer outras coisas da pessoa de Jesus e não sobre sua divindade. Não é diferente de tempos de hoje, onde ainda tentam falar tantas coisas, né? Explicar Jesus Cristo ou até mesmo as coisas da fé, convencendo as pessoas a andarem por tantos caminhos que nem sempre é o caminho de Cristo Jesus. O nome de Deus é invocado em muitos lugares, mas Deus verdadeiramente vivo, que nós devemos amar e seguir, nem sempre está nesses lugares onde o nome dele é invocado. Esse é o problema da primeira leitura da palavra de Deus hoje, né? E São João nos convida a quê? A permanecermos nele, né? Como o Pai permanece no Filho e o Filho no Pai, e eles são um, né? Afirmando a verdadeira divindade de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas eu queria tomar sobretudo uma expressão do Evangelho. Hoje nós lemos São João, essa experiência de João Batista, né? Porque está falando do Messias, também fala daquele que há de vir, aquele que há de chegar, né? E que chegou no Natal. Chegou ou não chegou? Ele nasceu ou não nasceu na sua vida? Ah, graças a Deus, porque aqui nasceu, né? E o menino está grande ali, forte no presépio, vocês já viram, né? Parrudo, né? Maria deve ter dado trabalho, né? Para ela ter dado a luz, com certeza. Mas ela viveu isso com muito amor pela humanidade, por cada um de nós. Mas o menino veio e nasceu. E ele é aquele de quem João apontava e dizia: eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Uma expressão que não está no Evangelho de hoje, mas está no mesmo contexto desse discurso, nós encontramos em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. Porque João diz, né? Eu vos batizo com água, e esse batismo é um batismo de penitência. Não é o batismo sacramental, como nós entendemos. Posteriormente, a igreja vai se entender com o passar dos anos.
mas aquele que virá vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A igreja entende essa experiência do batismo sacramental, que nos torna filhos de Deus, mas a igreja, no início do século, ela era uma igreja carismática. A gente precisa entender isso, a gente percebe essas dinâmicas com São Paulo, com o movimento da igreja. E o que quer dizer ser uma igreja carismática? Era uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, pelo dom do Espírito Santo de Deus. Quem é batizado aqui? Todos nós, graças a Deus. Pode ser que um ou outro aqui entre nós não tenha ainda o batismo. Seja bem-vindo à igreja, né? Peça a catequese para receber esse dom. No batismo sacramental, a Trindade vem morar em você e você passa a ser habitação de Deus pelo Espírito. Isso é sacramento. Quem aqui foi crismado quando jovem? Porque com o crisma, os dons do Espírito Santo foram confirmados na sua vida. A sabedoria, a fortaleza, para quê? Para você se tornar um guerreiro, um soldado do Evangelho de Cristo, da missão de Cristo. Mas é preciso também dizer que com o passar do tempo, pela condição de pecado, sobretudo com o pecado mortal, a graça de Deus que nós deveríamos portar e foi nos dada por batismo, foi nos dada, concedida pelo sacramento do crisma, nós colocamos em xeque e ela pode ser perdida. E ela precisa ser reencontrada em nós. E como que isso acontece? A primeira condição, um arrependimento sincero. Essa é uma das condições do Ano Santo para nós lucrarmos as indulgências, ter um arrependimento sincero e verdadeiro. Querer abrir mão da vida de pecado e lutar por uma vida em Deus. Todos nós, amados irmãos e irmãs, somos chamados a viver uma vida de arrependimento, mudar de vida constantemente. E quem é que vai nos auxiliar nesse caminho? O Espírito Santo de Deus. É por isso que nos últimos tempos, sobretudo nas últimas décadas, a gente tem essa experiência, na verdade, no início do século passado, muitos santos despertando para uma amizade com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos no Pai, acreditamos no Filho, mas muitas vezes nós entendemos o Espírito Santo simplesmente como essa força que vem do alto. A água, o fogo, o vento, porque são imagens, mas o Espírito Santo é uma pessoa. E sobretudo depois com a renovação carismática católica, que promoveu esse dom que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, ou efusão no Espírito Santo. Não é um novo sacramento, faço-me perceber a vocês. Não é um sacramento inventado por um grupo de jovens que se reuniram nos Estados Unidos e depois essa onda do Espírito Santo foi se espalhando por todo o mundo e, como disse o Papa Francisco, essa charis, caris, essa corrente de graça, esse mar de graça. Hoje, quando os missionários oravam, os consagrados, na capela pela manhã, o Senhor dava a imagem de um rio de fogo que cortava esse lugar. É esse rio de graça, essa efusão do Espírito Santo que Deus concede aos corações que pedem. E por que eu quero pregar sobre a efusão do Espírito Santo nesse primeiro cerco do ano? Porque é o Espírito Santo que tem o poder de nos levar a uma vida interior. Nós precisamos buscar uma vida íntima com Deus. E sozinho nós não somos capazes. É onde entra essa experiência. Vem, Espírito Santo, e me ajuda. Me ilumina. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Aonde o Senhor quer me conduzir? Ontem vivemos uma experiência tão bonita pela manhã. O padre bateu na minha janela e abriu, porque ele tinha mandado mensagem, Eu não vi, eu estava quieto no meu quarto, enfim, e ele disse, vamos buscar flores para Nossa Senhora. Eu falei, vamos. De bermuda eu estava, de bermuda eu saí, Nós vamos procurar. E passamos na floricultura e ela estava aberta. E a senhora disse assim,
Deus me mandou vir abrir hoje pela manhã. Era feriado. E aí ela disse, eu estava esperando vocês. Eu não sabia o que eu vinha fazer. Mas o Espírito Santo me pediu que eu viesse. Achei tão bonito, né? Que a gente vai sendo conduzido por Deus, né? E aí a gente faz essa experiência. E aí ela preparou aquelas flores tão bonitas, né? Para Nossa Senhora. Um gesto tão simples, mas que vem do Espírito Santo de Deus. E quer nos conduzir a uma vida interior. Gerar em nós uma vida de louvor. E o que é o louvor? Louvor é o dom de reconhecer quem Deus é. Amados irmãos, vamos começar esse ano reconhecendo quem Deus é para nós. Não o que Ele faz, porque o que Ele faz a gente vê. O que Ele realiza, os seus milagres, a gente vê. Poder louvar ao Senhor pelos seus feitos é coisa boa, mas louvar a Deus por quem Ele é. Esse sim é o sentido da nossa vida. Deus é Deus. Ele é amor, Ele é ternura, Ele é perdão, Ele é poder. Ele transforma as nossas vidas. E quando nós louvamos a Deus e damos a Ele o louvor sincero e verdadeiro, vai expulsando dos nossos corações a murmuração, as inquietações, as dúvidas, os medos. Porque eu dou a Deus o que Ele é de direito, e Ele ocupa esse lugar em nós, e os vazios vão sendo preenchidos pelo dom do louvor. E é o Espírito Santo que nos conduz ao louvor sincero. Um dia, num diálogo, Jesus disse, né, a um homem, é preciso adorar em espírito e em verdade, a uma mulher, na verdade, né? Pelo meio do caminho, é preciso adorar em espírito e verdade. Isso é adorar em espírito e verdade, louvar ao Senhor. Outra graça que o Espírito Santo concede aos nossos corações é o ardente desejo da mudança de vida. E aí a gente já não se contenta mais com a mesma vida. Olha para a sua vida o ano passado. Como que estava a tua vida? Quem sabe, amado irmão, amada irmã, a tua vida estava igual a nossa antiga gruta, escorada, esperando a hora de ruir. E veio a chuva e o que aconteceu? Ela tombou. Lembra, no primeiro cerco do ano, a nossa gruta tombou. E cai a imagem de Nossa Senhora, né? Aquela imagem triste, né? Aquela cena, as pessoas diziam assim, ela machucou. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas é uma imagem, é tipo disso, ela machucou, olha o carinho, né? Olha a ternura, ela machucou, já tirou ela de lá. Como se a gente fosse sanar, né? Uma imagem. E Deus reconstrói. Eu quero usar a imagem da reconstrução da gruta, porque é isso que Deus faz e quer fazer. E Ele teve um ano inteiro para reconstruir as nossas vidas. E Ele vai continuar a obra, ou você não quer que Ele continue na sua vida? Quem precisa de obra nova? Graças a Deus, acordaram. Então tá bom. O Espírito Santo nos ajuda a mudar de vida. O Espírito Santo, ele concede aos nossos corações, ele orna os nossos corações com as virtudes necessárias para nós vivermos a vida na graça. Que virtude você está precisando viver, meu irmão, minha irmã? É a virtude da fortaleza, para ser mais forte diante das provações. É a virtude da temperança, para lutar contra os apetites da carne, dos prazeres do mundo, dos pecados, que às vezes corrói o nosso corpo, né? A gente precisa de têmpera para ser forte, para resistir. Que virtude você precisa? É da mansidão, é da humildade. O Espírito Santo, ele orna a vida interior daquele que busca com virtudes para construir a obra de Deus, aquilo que pertence ao Senhor. Uma outra graça que o batismo no Espírito Santo concede aos nossos corações, um amor pelo sacramento, pela igreja e por Nossa Senhora. E pela palavra de Deus. A gente costuma dizer que são os amores brancos. Aquela pessoa que tem a experiência da efusão no Espírito Santo, sente. Eu não estou falando de calafrio não, tá bom, irmãos?
Eu não estou falando de cosquinha, embora muitas vezes o Espírito Santo ele se manifesta de modo sensível. Sim, ele o faz. Mas eu estou falando daquela certeza interior que brota da fé. Ele está em mim. Ele me atrai. A Eucaristia. O cerco de Jericó é uma grande prova da efusão do Espírito Santo no coração de uma alma apaixonada por Deus, né? Nós agora cantávamos: em nós acendei o amor por Jesus. Quando o Espírito Santo vem, ele faz arder o amor pela Eucaristia. Eu tenho gosto de estar na presença da Eucaristia. Uma hora na presença do Senhor parece que foi um instante, foi um minuto. Quem estava aqui na adoração no primeiro dia do ano, no último dia, na verdade? Quem estava aqui? Coisa boa. A gente adorou quase uma hora, não foi? A missa, uma hora de adoração. Você viu passar o tempo? De repente, os fogos começaram. E eu dei por mim, gente, é meia-noite. Chegou o ano. Nós adorávamos. Por quê? Que o Espírito Santo gera em nós um amor pela Eucaristia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem lê a palavra de Deus todos os dias aqui? Muito fraco. O Espírito Santo gera um amor pela palavra. Eu quero ler a palavra, eu quero andar com a palavra, eu quero carregar a palavra. Amados irmãos, vamos fazer um compromisso comigo? Não, comigo não, perdão. Você pode fraquejar com Deus. Vamos ler mais a palavra de Deus esse ano? Está disposto? Você quer mudança de vida? Então vamos amar a palavra. É dom da efusão no Espírito Santo, um gosto pela palavra. Um gosto pela busca de todos os sacramentos, né? Aquela piedade da confissão, da busca da confissão. E por fim, o último amor branco, o amor ao Papa, à Igreja, o amor à Virgem Maria. A gente passa a amar o rosário, gosta de rezar o terço. Não é só durante o cerco não, continua na sua vida. Esses dias eu pensei que o motociclista ia sofrer um acidente. Quando eu olhei para a mão dele lá, né, passando a marcha e o tercinho pendurado. Gente, a criatura indo para o trabalho e rezando o terço. E eu vi que ele estava rezando porque ele estava contando as contas. Eu parei do lado dele, eu falei, esse aí não vai sofrer acidente não. Porque está indo. A gente tem muita desculpa para rezar o rosário. Hoje em dia a gente tem tantos mecanismos, né? Eu vou de ônibus para o trabalho, tem barulho. Bota um fone. Reza junto. Até mesmo como chama aquele aparelho que a gente fala e responde, agora me fugiu o nome. Alexa. Alexa reza o terço com você se você quiser, tá bom? Alexa, vamos rezar o terço. Ela reza com você. Você não reza sozinho. A inteligência artificial até te ajuda a responder se você ficar cansado. Amados irmãos, olha quantos recursos a gente tem. Fone de ouvido. Sabe esse fone que você gosta de ficar andando com ele? Bota o Santo Terço. Começa a ir para o trabalho rezando o terço. Padre, o que isso tem a ver com o dom do Espírito Santo? O Espírito Santo nos conduz a uma vida íntima com Deus. Eu volto a afirmar essa obra que o Espírito Santo que realiza em nós. E por fim, eu poderia enumerar muitas outras coisas. O Espírito Santo abre-nos ao amor ao irmão. Quando nosso Senhor um dia disse, né? Aqueles que vêm a mim beberão da água da vida, e do seu interior irá emanar rios de água viva. A gente bebe, sacia a sede, não é para ficar empanturrado, não, é para oferecer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que incomodar no seu lugar de trabalho. Ela tem que ser luz aonde ela passa, na sua família. Ela tem que falar de Deus. Se a graça que você tanto deseja vem até você, por que não dar de beber? Eu bebo, sacio a minha sede, mas eu também me faço oferta. O Santo Padre escreveu-nos essa carta encíclica o ano passado, né? Sobre nos ensinar a amar-nos, né? Sobre o amor humano, o amor divino, o amor do coração de Jesus.
E já tem dias que a gente está lendo, né? Muitos de nós aqui na comunidade, mas eu queria ressaltar essa experiência. O amor aos irmãos não se fabrica. Eu não vou numa fábrica e compro. Não é fruto de um esforço natural. Tem gente que tenta amar e não consegue. Não é verdade? Porque é dom do Espírito Santo. Mas exige uma transformação. Precisamos sair do egoísmo. Você está disposto a sair da condição do egoísmo? Porque o egoísmo é querer para si. O amor é querer o bem para o outro. Essa é a experiência que vai sendo nos conduzida, né? Esforçai-vos para fazer o bem. Aqui cita Romanos, né? E assim vai. Mas continua essa mesma meditação. De repente, nós entendemos que nós somos uma fonte para os outros, diz o Papa Francisco. A alma do ser humano, isso é um autor eclesiástico do século III que diz que a imagem de Deus pode conter em si mesma e produzir de si mesma ossos, fontes e rios. Deixa eu repetir. Ela pode ter e produzir. Esse é o dom do Espírito Santo de Deus. Santo Ambrósio diz assim: recomendava que beber de Cristo para que abunde em ti a fonte de água viva que jorra para a eternidade. Eu bebo para poder oferecer, sempre para oferecer. Olha o que diz Santo Agostinho: esse rio que brota do coração do fiel é simplesmente benevolência. O que é benevolência? É bondade vivida. Uma palavra que nos alcança é caridade. São Tomás de Aquino sublinhou que a ideia de afirmar que alguém que se apressa a comunicar aos outros os diversos dons da graça que recebeu, brota em seu ventre rios de água. O dom, uma vez concedido a nós, precisa ser ofertado, senão ele não é verdadeiramente dom. É por isso que é preciso vencer o egoísmo. Quem aqui deseja ter uma experiência do Espírito Santo nessa noite? Quem precisa dessa experiência? Eu também preciso. Vamos rezar? E antes de continuar, eu pensava, Senhor, né? Durante todo o dia rezávamos, orávamos, pedíamos ao Senhor a sua graça, a sua bênção, onde o Senhor quer nos levar. E o Senhor me levava na minha primeira experiência de batismo no Espírito Santo. Eu era adolescente quando eu comecei a participar da renovação carismática católica. Eu achava bonito, né? No grupo de oração, as pessoas orando em línguas. E tinha carisma de profecia, tinha carismas de cura. E eu falava, Senhor, eu quero tudo isso na minha vida. E eu achava bonito porque era bonito o que acontecia, as transformações, né? Porque no final do grupo de oração, as pessoas se levantavam, começavam a dar os testemunhos. Eu falava, meu Deus, que mudança de vida. Eu quero isso para a minha vida. E eu me lembro que eu fui para um dos retiros, né? E nesses retiros carismáticos nós oramos pedindo a efusão no Espírito Santo. E todo mundo tendo grandes manifestações. E eu lá, igual uma tábua, eu falava, quando vai ser minha hora? Que horas que ele vai chegar? Que horas que ele vai vir? E eu ficava esperando. Um olho aberto e um fechado, né? Ele vai vir. Eu creio na palavra, eu creio nesse povo aí. E passou um retiro, passou outro. E grupo de oração vem, vai, né? Meu pároco antigo, já está na eternidade, rezava uma missa e ele dizia para o grupo de oração, eu não sou carismático não, mas eu gosto de vocês, porque vocês produzem frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore, né? E, enfim, ele rezava os dias de adoração e os milagres aconteciam e eu falava, eu quero. Quando é que vai ser a minha hora?
Eu estava esperando, assim, que fosse subir uma força e eu fosse tremer inteiro. Eu esperava tanta coisa desse batismo no Espírito Santo. E de repente eu fui entendendo que era muito simples. Era muito simples. E um dia eu fui tomar banho. E eu tomando banho, cantando, né, as músicas do Espírito Santo, né? E feliz da vida, né? Porque Deus estava operando tantas coisas no meu coração, estava me aproximando da palavra. Eu fiz um altar no meu quarto, né? Furei a parede sem minha mãe saber, ganhei uma bronca, né? Mas a imagem de Nossa Senhora eu coloquei lá. E aí Deus foi dando sinais, né? Coloquei um dia uma vela, né? Acendi a vela no meu quarto, porta fechada, janela fechada. Gente, eu fui intoxicando porque eu dormi. E aquela fumaça, né? E tanta coisa ia acontecendo, mas eu queria Deus, eu desejava Deus. E voltando lá ao chuveiro, né? Tô eu lá, tomando banho, e de repente eu comecei a orar em línguas, né? Eu não sabia orar em línguas. Eu achava que tinha que ser assim especial, né? A gente às vezes pensa que os dons carismáticos eles vêm de uma forma assim extraordinária. O que é o carisma de orar em línguas? É permitir que o Espírito ore em nós. São Paulo fala que nós vamos orar com gemidos inefáveis, gemidos irreconhecíveis. E em línguas nós oramos. Entendemos? Não, mas o nosso louvor chega a Deus. O louvor em línguas é um dos carismas. Mas existem tantos outros que são mais fortes, e São Paulo fala disso, e o mais belo de todos é o amor, irmãos. Tanto é que no hino à caridade ele vai dizer: não adianta eu lançar meu corpo às chamas, não adianta eu dar meus bens aos pobres, se não tiver amor de nada vale. Mas o Espírito Santo ele vem e ele vai edificando uma vida no Espírito. E hoje quando nós orávamos, esse era o desejo do coração. Sabe por quê? Eu não posso só ser cerqueiro. Quem que é o cerqueiro? Aquele que vem de cerco em cerco, mas não muda de vida, não tem sua vida transformada, não faz um compromisso com a igreja, não se compromete. Eu me lembro de um bispo dizendo, né? A conversão sincera começa quando ela chega no bolso. E aqui é preciso dizer, aquele que não devolve o dízimo, na verdade, não está sendo grato a Deus. E aqui eu não estou pedindo dinheiro de vocês, mas eu estou dizendo de uma conversão sincera que muda o nosso modo de pensar. E aí eu quero missa, eu quero adorar a Jesus, eu quero viver na graça. Esse lugar oferece, meus irmãos, tantas bênçãos para você. É ou não é verdade? Quantas bênçãos você já recebeu aqui, e tem tantas outras que você não conhece. Grupos de oração, encontros. Às vezes o missionário fica aqui, faz, pelo amor de Deus, esse encontro. Sabe o que a gente quer? Que você tenha uma experiência de Deus na sua vida, ao ponto de transformar o rumo do seu coração. Esse é o desejo de cada consagrado. Que você faça a experiência de se sentir filho amado de Deus, porque esse é o dom, o grande privilégio de Deus para nós. Somos amados por eles, e essa obra quem realiza é o Espírito Santo. Não somos nós, somos só instrumentos e frágeis, débeis, mas Deus conta conosco. Você deseja ter essa experiência na sua vida? De uma nova efusão do Espírito Santo no seu coração? Você está preparado para as consequências do que você vai pedir? Porque tem consequências. Não é só querer por causa das dádivas, por causa do dom. Existem consequências. E as consequências é a fidelidade ao Senhor e o amor à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a nosso Senhor em todos os momentos. Você está preparado para isso? Às vezes a gente veio para o primeiro cerco, meu Deus, Deus vai curar, vai libertar. Amados, Deus pode fazer tudo isso silenciosamente, porque toda missa é uma missa de cura, porque o sacramento que nós celebramos é a própria cura. Diz a palavra Santo Irineu, né? Na verdade, doutor da igreja, ele é o remédio, ele é o médico. Toda missa é missa de cura.
cura, toda confissão é cura, entende? Os sacramentos têm esse poder na nossa vida. Nós precisamos buscar aquilo que é essencial, o Cristo Jesus e, sobretudo, o amor. O Espírito Santo faz brotar em nós um amor muito grande. Eu me lembro que quando eu vivia a experiência no Espírito Santo, eu não tinha medo de evangelizar, né? E aí eu passei a ir à missa todo dia. Todo dia eu queria missa, eu queria comungar todo dia. Tinha dia que eu acordava às 5 horas da manhã, porque a primeira missa na minha cidade era 5h30. E eu adorava até a hora de entrar na escola. E Jesus foi fazendo a obra no meu coração, foi transformando a minha vida. Isso Ele quer fazer com os jovens, sim, quer fazer com os adultos, quer fazer com os casados. O Espírito Santo de Deus quer plasmar em nós uma vida nova, um coração novo. Eu espero que o Senhor já faça brotar em você esse desejo de viver vida nova. E nós vamos orar pedindo. Quais são as condições para nós pedirmos o Espírito Santo? A primeira delas é essa, pedir. Segunda, estar aberto. Você está aberto? Como é que a gente se abre, tira a tampa? É isso. É preciso perdoar, a quarta condição, porque a mágoa ocupa o lugar e o Espírito Santo não vem. E segundo, deixar que Ele possa agir em nós por fim, né? Na verdade, deixar que Ele possa agir em nós. Nós vamos viver essa graça hoje. Nós vamos começar cantando essa oração que os irmãos já estão preparando. Todos nós, quando você começar a cantar, se você quiser fechar os seus olhos, você fecha para te ajudar a rezar. Mas você vai se pôr em pé ou colocar-se em pé quando o Espírito te pedir. Porque tem que ser uma atitude sua, um desejo seu. Os consagrados, os missionários estão aí, aqueles que trazem já o dom de orar em línguas. Nós vamos orar no meio do povo, sabe para quê? Para te ajudar, porque quando você escutar na direita ou na esquerda alguém orando, você faça crescer o desejo de orar também. Mas hoje é você precisa pedir, porque o dom é pessoal, é da graça para as nossas vidas. Desejemos. Vamos cantando essa oração. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Vai enchendo o seu coração de louvor ao Deus do meu amor. Mais uma vez eu navegarei. Eu navegarei no oceano